instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Ao ser instalada em fevereiro de 1987, a Assembleia Nacional Constituinte elege Ulisses Guimarães presidente dos trabalhos e o principal condutor do processo. Quando é que se justifica uma constituinte? Quando há uma ruptura de uma ordem, ou para a inauguração de uma nova ordem, né? No nosso caso foi muito especial, porque não houve propriamente a ruptura de uma ordem. Nós tivemos uma retirada militar bem planejada, com uma característica muito clara. Ela tinha suas metas: lenta, gradual e segura. A Constituinte teve todas as virtudes de uma revolução. Ela rompeu com o passado e ela encaminhou o país para diante. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ao entrar em vigor, a Constituição já teve que enfrentar desafios. O primeiro teste foi o da governabilidade. O presidente Sarney foi, na minha opinião, num ataque de lucidez, disse que com essa Constituição vai ser muito difícil administrar o Brasil. Ele tinha razão. Atos institucionais, direitos civis cassados, Congresso Nacional dissolvido, perseguição, prisões, tortura, morte. Estas, entre outras ações, são as referenciadas aos governos militares após 1964 aqui no Brasil. Será que os governos militares se resumem a isso? Eles não fizeram mais nada no país? Qual era a situação do Brasil naquela época? Será que toda a verdade está sendo contada? É isso que nós vamos começar a conversar a partir de agora. Durante o governo militar foi criado o Banco Central, a menina dos olhos da economia brasileira. Foi criado o BNH, o Banco Nacional de Habitação, que construía e financiava habitações populares. Um terreno de residência popular chegava a medir 240 metros quadrados, bem diferente dos máximos 60 metros quadrados dos conjuntos populares do Minha Casa Minha Vida. Estradas por todo o país. Antes existiam 3.000 quilômetros de estradas pavimentadas. Ao final do governo do general João Figueiredo, mais de 45.000 quilômetros de estradas foram construídos e pavimentados em todo o território nacional. Investimentos na Petrobras aumentaram a produção de 75 mil para 750 mil barris de petróleo por dia no Brasil. Foi nessa época também que foi descoberto na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, o maior poço de petróleo da América Latina. Hoje vemos todos os dias como está a Petrobras, enlameada de corrupção e ocupada por uma quadrilha. Foram criadas a Eletrobras, a Embratel e a Infraero, que administra hoje a grande maioria de aeroportos no Brasil. Foi durante o período militar a criação da Polícia Federal, e instituído ao trabalhador o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que facilitou o acesso da população ao financiamento de casas populares do BNH. Foram construídas as usinas hidroelétricas de Ilha Solteira, Jupiá, Tucuruí, responsável por 1/4 de toda a energia elétrica gerada no Brasil, e a valorosa usina bilateral de Itaipu. Foram construídos 4 portos navais e reestruturados mais 20. Muita coisa foi feita ainda e renderia para a gente muito tempo de conversa. A verdade é que de 1967 até 1979, as principais ações de estruturação da sociedade brasileira foram feitas, e justamente dentro do período do governo militar. As principais obras foram realizadas, e se elas não tivessem sido feitas, o Brasil seria hoje um dos países mais miseráveis do planeta. Tudo isso feito buscando recursos no exterior. O resultado disso não poderia ser outro senão inflação. O Brasil entregue aos militares era uma caixa de problemas extremamente graves que precisavam ser resolvidos. E isso custa dinheiro, muito dinheiro.
O governo militar durou 21 anos e é marcado pela tarja de ditadura. O Brasil alternou o poder durante 21 anos com 5 presidentes e uma junta provisória. O atual governo está aí há 12 anos e foram apenas 2 presidentes. O país entregue ao presidente José Sarney tinha uma inflação de 242% ao ano. Essa inflação aumentou, chegando aos absurdos 2.477% ao ano. O Pátria Amada vai sempre trazer o relato histórico dos acontecimentos. O que vemos hoje é uma distorção dos fatos. É a condução da história para um campo muito perigoso. A mentira, muito comum entre aqueles que têm medo da verdade. Vemos hoje que o verdadeiro golpe contra as instituições democráticas está pronto para ser aplicado em nossa pátria. Reforma política, nova constituinte, controle do capital financeiro, taxação sobre grandes fortunas, controle da mídia e da internet. É preciso saber se a gente vai saber utilizar corretamente a internet ou não. Para que eu quero a internet? Então, na violência, os nossos indicadores são estarrecedores. Morrem assassinados por ano no Brasil 55 mil pessoas. São estupradas por dia no Brasil 100 mulheres. Desaparecem por ano no Brasil 200 mil pessoas, 20 mil não reaparecem. Então, nenhum conflito no mundo cobra um índice tão grande de perdas humanas. O que eu considero é que nós temos aí uma crise na sociedade, uma crise dos valores na sociedade, né? A sociedade ela se tornou muito difusa, né? Muitos interesses pessoais acima do interesse coletivo, né? Essa é uma crise que eu considero preocupante, né? E que a gente vê em todos os lugares, é o aluno que espanca professor, né? São coisas que a gente não estava acostumado e que de uma hora para outra surgiram e que nós vamos ter que em algum momento, né, ter que reverter essa situação, porque somente com uma sociedade sã nós teremos uma nação sã. Como o Exército vem fazendo a sua parte, diuturnamente, né? Estamos dentro dos nossos quartéis, mantendo o nosso treinamento, estando prontos para assumir qualquer situação que a nação precisar. Então, se a nação precisar, como precisou há pouco no Rio de Janeiro, que nós ocupássemos complexos lá de comunidades lá da Maré, onde nós ficamos mais de um ano, tivemos um companheiro morto, 27 companheiros feridos, né? Ninguém sabe disso, né? Se a nação precisar, nós estaremos prontos. Na verdade, o que está por trás dessas demandas são os valores que a nossa força encarna, valores que a sociedade está se ressentindo. Então, eu acredito que essa seja a verdadeira motivação das pessoas ao pedirem presença dos militares. E nos cabe cumprir o que está escrito na Constituição. Ali, as nossas missões estão muito bem explícitas. Para o Exército, nós estamos adotando uma linha de atuação com base em 3 vetores. O primeiro é a manutenção da estabilidade. Não só garantir, contribuir para a manutenção da estabilidade, como não causar nenhuma instabilidade de forma alguma. E nós conseguiremos isso mantendo isenção e equidistância de todos os atores que estão operando, né, no sentido de solucionarem essa crise, as crises que nós estamos vivendo. Não se preocupem com outras informações que não sejam. Eu queria dizer algumas palavras sobre a situação que nós estamos vivendo no nosso país. Estamos vivendo uma situação extremamente difícil, crítica, uma crise de natureza política, de natureza econômica, de natureza ética muito séria, e com a preocupação de que essa crise de natureza política e econômica, se ela prosseguir, poderá se transformar numa crise social, com efeitos negativos sobre a estabilidade do país. E aí, nesse contexto, nós nos preocupamos porque passa a nos dizer respeito diretamente. Importante nos parece que para a superação da crise de uma maneira geral, esse funcionamento das estabilidades, esse funcionamento das instituições é muito importante. É por meio delas que a sociedade brasileira vai conduzir
essa superação. E a sociedade tem que ir aprendendo com seus próprios erros e ela tem que desenvolver ferramentas e ter a consciência de que cabe a ela solucionar esses problemas a que eu me referi. Da nossa parte, no que diz respeito ao Exército, estamos trabalhando... Lutar pela intervenção. O que vocês têm que saber? Que todos os problemas do Brasil não vai se resolver com partido político. Não vai se resolver com partido político. Os políticos, os partidos estão todos corrompidos, estão todos destruídos, moralmente, eticamente e tudo mais. As instituições estão todas contaminadas. Então tem que se fazer um pacto do povo com as Forças Armadas, com a classe industrial, com a classe do comércio, com o produtor rural, e com os demais serviços, para, a partir dessa hora, toma tudo isso, reformula e começa o país todo de novo. Os políticos não trabalham para o povo, os políticos trabalham por eles mesmos. Eles não estão lutando em nenhum momento pelo povo. Nós estamos sendo enganados, nós estamos sendo subjugados. Então é lícito, é legal que a população brasileira exija a utilização das Forças Armadas numa intervenção, porque todo o poder emana do povo, mas para isso nós temos que ocupar as ruas, parar o Brasil, a ponto de dar um choque em todo o país,